William Wilberforce, 24 de agosto de 1759, 29 de julho de 1833, foi um político britânico, filantropo e líder do movimento para abolir o comércio de escravos. Nascido em Kingston upon Hull, Yorkshire, ele começou sua carreira política em 1780, tornando-se membro independente do Parlamento em 1784, e em 1785, ele se tornou um cristão evangélico, o que resultou em grandes mudanças em seu estilo de vida e uma preocupação vitalícia com a reforma. Em 1787, ele entrou em contato com Thomas Clarkson e um grupo de ativistas anti-tráfico de escravos, incluindo Granville Sharp, Hannah More e Charles Middleton. Eles persuadiram Wilberforce a assumir a causa da abolição, e ele logo se tornou um dos principais abolicionistas ingleses. Ele liderou a campanha parlamentar contra o comércio de escravos britânico por 20 anos, até a aprovação da Lei do Comércio de Escravos de 1807. Wilberforce estava convencido da importância da religião, moralidade e educação. Ele defendeu causas e campanhas como a Sociedade para a Supressão do Vício, o trabalho missionário britânico na Índia, a criação de uma colônia livre em Serra Leoa, a fundação da Sociedade Missionária da Igreja e a Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais. Seu conservadorismo subjacente o levou a apoiar uma legislação polêmica política e socialmente, e resultou em críticas de que ele estava ignorando as injustiças em casa enquanto fazia campanha pelos escravos no exterior. Anos depois, Wilberforce apoiou a campanha pela abolição completa da escravidão e continuou seu envolvimento após 1826, quando renunciou ao parlamento por causa de sua saúde debilitada. Essa campanha levou à Lei de Abolição da Escravidão de 1833, que aboliu a escravidão na maior parte do Império Britânico. Wilberforce morreu apenas 3 dias depois de ouvir que a passagem da lei pelo parlamento estava garantida. Ele foi enterrado na abadia de Westminster, perto de seu amigo William Pitt, o jovem. O Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim 2 grandes objetivos, a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. William Wilberforce. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6.9. O maldito comércio de escravos. No século XVIII, a Inglaterra detinha o monopólio do comércio de escravos negros. Os meios de transporte eram os mais cruéis imagináveis. Boa parte da população inglesa tirava proveito desse comércio, e o povo, de maneira geral, aceitava a escravidão. Havia aqueles que enriqueciam e, por isso, defendiam com veemência o escravagismo. Mas Deus graciosamente ergueu uma geração de políticos cristãos para lutar contra o que William Carey chamou de maldito comércio de escravos. É surpreendente que nenhum grande reformador da história ocidental seja tão pouco conhecido como William Wilberforce. Ele nasceu em uma família nobre da Inglaterra, na cidade portuária de Hull, em Yorkshire, em 24 de agosto de 1759. Naquela época, como hoje, a aristocracia vivia em meio a contradições. Nela se encontravam alguns dos grandes benfeitores da nação e alguns de seus maiores corruptores. Wilberforce era fruto dessas ambiguidades. Após estudar em uma escola em Pocklington, foi aceito em 1776 no St. John's College, na Universidade de Cambridge, onde decidiu dedicar-se à carreira política, tendo sido eleito representante de seu povoado aos 21 anos de idade. Além de repartir o dinheiro que possuía, mandou fazer um grande churrasco para todo o vilarejo, o que lhe valeu um bom número de votantes. Aos 24 anos, já era um político famoso por sua eloquência e acabou por ser eleito representante de Yorkshire, o maior e mais importante condado da Inglaterra, chegando a Londres cheio de popularidade. Em 1784, ainda aos 24 anos de idade, partiu para uma viagem a Nice, na França, que traria grande transformação em seu caráter. Levou consigo a mãe, Elizabeth, a irmã Sally, uma amiga dela Isaac Milner, seu antigo professor primário, e que veio a se tornar presidente do Queen's College, na Universidade de Cambridge. Na bagagem de Milner, Wilberforce viu uma cópia do livro de Philip Doddridge, mais conhecido por ter escrito o famoso hino O Happy Day O Dia Feliz. Ele perguntou para seu amigo o que era aquilo e recebeu a resposta: um dos melhores livros já escritos. Os dois concordaram em lê-lo juntos na jornada.
A leitura desse livro e das Escrituras, acompanhada de conversas com Milner, levaram o jovem político à conversão. Ele declarou em seu diário, em fins de outubro daquele ano: assim que me compenetrei com seriedade, a profunda culpa e tenebrosa ingratidão de minha vida pregressa vieram sobre mim com toda a sua força. Condenei-me por ter perdido tempo precioso, oportunidades e talentos. Não foi tanto o temor da punição que me afetou, mas um senso de minha grande pecaminosidade por ter negligenciado por tanto tempo as misericórdias indescritíveis de meu Deus e Senhor. Eu me encho de tristeza. Duvido que algum ser humano tenha sofrido tanto quanto eu sofri naqueles meses. Wilberforce começou um programa que durou toda a sua vida, de separar os domingos e um intervalo a cada manhã para se dedicar à oração e às leituras espirituais. Uma longa e dura luta. Já de volta a Londres, a vida de Wilberforce tomou novos rumos. Ele considerou suas opções, inclusive o ministério cristão, mas foi convencido por John Newton que Deus o queria permanecendo na política, em vez de entrar para o ministério. Espere e crê que o Senhor te levantou para o bem da nação, escreveu Newton. Depois de muito pensar e orar, Wilberforce concluiu que Newton estava certo. Deus o chamara para defender a liberdade dos oprimidos como parlamentar. Minha caminhada é de vida pública. Meu negócio está no mundo, e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou deixe o cargo que a providência parece ter me imposto, escreveu em seu diário, em 1788. Outro que o influenciou fortemente foi John Wesley. Newton e Wesley tinham, além de uma fé vibrante no Evangelho, uma forte convicção de que não havia maior pecado pesando sobre as costas do Império Britânico do que o terrível e abominável tráfico de escravos, que Wesley batizara de execrável vileza. Bruce Shelley diz que os ingleses entraram nesse comércio em 1562, quando Sir John Hawkins pegou uma carga de escravos em Serra Leoa e a vendeu em São Domingos. Então, depois que a monarquia foi restaurada em 1660, o rei Carlos II deu uma concessão especial para uma companhia que levava 3.000 escravos por ano para as Índias Orientais. A partir daí, o comércio cresceu e atingiu enormes proporções. Em 1770, os navios ingleses transportavam mais da metade dos 100.000 escravos vindos da África Oriental. Muitos ingleses consideravam o tráfico de escravos inseparavelmente ligado ao comércio e à segurança nacional da Grã-Bretanha. John Wesley escreveu sua última carta a Wilberforce, em 24 de fevereiro de 1791, 6 dias antes de morrer, encorajando-o a executar o plano da abolição da escravatura. Um parágrafo dessa carta diz o seguinte: não vos desanimeis de fazer o bem. Ide avante, em nome de Deus, e na força do seu poder, até que desapareça a escravidão americana, a mais vil que o sol já iluminou. Foi por conta dessas influências que Wilberforce decidiu dedicar toda a força de sua juventude e todo o talento que tinha a um único objetivo que consumiria toda a sua vida: a abolição do tráfico negreiro. Algum tempo depois, num domingo, 28 de outubro de 1787, ele escreveu em seu diário as palavras que se tornaram famosas: o Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim 2 grandes objetivos: a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. Uma fonte de estímulo nessa luta foi sua participação ativa no chamado Grupo de Clapham, Clapham Sect, constituído de pessoas ricas cujas residências ficavam em Clapham, um elegante bairro localizado a 8 quilômetros de Londres, que apoiava muitos líderes leigos na busca de uma reforma social, liderados por um humilde ministro anglicano, John Venn. Como destacam Close, Pierard e Amalfi, o Grupo de Clapham foi, de longe, a mais importante expressão anglicana na esfera da ação social. Esse grupo de leigos geralmente se reunia para estudar a Bíblia, orar e dialogar na biblioteca oval de Henry Thornton, um rico banqueiro que todo ano doava grande parte de seus rendimentos para a filantropia. Outros que participavam do grupo eram Charles Grant, presidente da Companhia das Índias Orientais, James Stevens, cujo filho, chefe do departamento colonial, auxiliou bastante os missionários nas colônias, John Shore, Lord Teimoto, governador-geral da Índia e primeiro presidente da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, Zachary Macaulay, editor do Observador Cristão, Thomas Clarkson, famoso líder abolicionista, a educadora Hannah More, além de outros líderes evangélicos. Dentre várias atividades, eles ajudaram a fundar a colônia de Serra Leoa,
onde escravos libertos poderiam viver livres. Close, Pierard e Amalfi dizem: este grupo uniu-se numa intimidade e solidariedade incríveis, quase como uma grande família. Eles se visitavam e moravam um na casa do outro, tanto em Clapham, como na própria Londres e no campo. Ficaram conhecidos como os Santos por causa de seu fervor religioso e desejo de estabelecer a retidão no país. Vários comentaristas observaram que eles planejavam e trabalhavam com um comitê que estava sempre reunido em conselhos de gabinete, em suas residências para discutir o que precisava ser consertado e estratégias que poderiam usar para alcançar seus objetivos. Neste grupo, discutiam os erros e as injustiças de seu país, e as batalhas que teriam de travar para estabelecer a justiça. Os membros do grupo de Clapham demonstraram a diferença que um grupo de cristãos pode fazer. Eles elaboraram 12 marcas que nortearam seu esforço pela reforma social na Inglaterra do século XIX. 1. Estabeleça objetivos claros e específicos. 2. Pesquise cuidadosamente para produzir uma proposta realista e irrefutável. 3. Construa uma comunidade comprometida que apoie uns aos outros. A batalha não pode ser vencida sozinha. 4. Não aceite retiradas como uma derrota final. 5. Comprometa-se a lutar de forma contínua, mesmo que a luta demore décadas. 6. Mantenha o foco nas questões, não permita que os ataques malignos de oponentes o distraiam ou provoquem resposta similar. 7. Demonstre empatia com a posição do oponente, de forma que diálogo significativo aconteça. 8. Aceite ganhos parciais quando tudo o que é desejado não puder ser obtido de uma só vez. 9. Cultive e apoie suas bases populares quando outros, que estiverem no poder, se opuserem a seus projetos. 10. Transcenda a mentalidade simplista e direcione-se às questões maiores, principalmente as que envolvem questões éticas. 11. Trabalhe através de canais reconhecidos, sem lançar mão de táticas sujas ou violentas. 12. Prossiga com senso de missão e convicção de que Deus o guiará providencialmente se estiver verdadeiramente a seu serviço. Em 1797, Wilberforce publicou um livro intitulado Practical View of Real Christianity, Panorama Prático do Cristianismo Verdadeiro, amplamente lido e ainda publicado, que evidenciava o interesse evangélico na redenção como a única força regeneradora, na justificação pela graça por meio da fé e na leitura da Escritura em dependência ao Espírito Santo, ou seja, numa piedade prática que redundasse em serviço relevante para a sociedade. Nessa obra, ele disse sobre o cristianismo verdadeiro: eu compreendo que a marca prática e essencial dos verdadeiros cristãos é a seguinte, que os pecadores arrependidos, confiando na promessa de serem aceitos por Deus, mediante o Redentor, têm renunciado e abjurado todos os outros senhores, e têm de maneira integral se devotado a Deus. Agora, seu propósito determinado é se dedicar integralmente ao justo serviço do legítimo soberano. Eles não mais pertencem a si mesmos, todas as faculdades físicas e mentais, sua herança, sua essência, sua autoridade, seu tempo, sua influência, tudo o que desconsideram como sendo seus, devem ser consagrados em honra a Deus e empregados a seu serviço. E sobre o poder e o direito, eu devo confessar que minhas próprias e sólidas esperanças pelo bem-estar do meu país não dependem de seus navios e exércitos, nem da sabedoria de seus governantes, ou ainda do espírito de seu povo, mas sim da capacidade de persuasão de todos aqueles que amam e obedecem ao Evangelho de Cristo. No tempo de Deus, Wilberforce e seus amigos do grupo de Clapham também ajudaram a fundar escolas cristãs para os pobres, a reformar as prisões, a combater a pornografia, a realizar missões cristãs no estrangeiro e a batalhar pela liberdade religiosa. Mas Wilberforce acabou por se tornar mais conhecido por seu compromisso incansável pela abolição de escravidão e do comércio de escravos. Sua luta começou por volta de 1787, ele já era parlamentar desde 1780. Haviam pedido a Wilberforce que propusesse a abolição do comércio de escravos, embora quase todos os ingleses achassem a escravidão necessária, ainda que desagradável, e que a ruína econômica certamente viria ao acabar com a escravidão. Apenas uns poucos achavam o comércio de escravos errado. A pesquisa de Wilberforce o pressionou até conclusões dolorosamente claras. Tão enorme, tão terrível, tão irremediável aparentou a maldade desse comércio que minha mente ficou inteiramente decidida em favor da abolição,
disse ele à Casa dos Comuns, sejam quais forem as consequências, deste momento em diante estou resolvido que não descansarei até efetuar sua abolição. Wilberforce falou primeiramente sobre o comércio de escravos na Casa de Câmara dos Comuns em 1788, num discurso de 3 horas e meia, que concluiu dizendo: Senhor, quando nós pensamos na eternidade e em suas futuras consequências sobre toda a conduta humana, se existe esta vida, o que esta fará a qualquer homem que contradizer as ordens de sua consciência e os princípios da justiça e da lei de Deus? Sua luta custou-lhe 18 anos de trabalho incansável. Os feitos de Wilberforce foram realizados em meio a tremendos desafios. Ele era um homem de constituição fraca e com uma fé desprezada. Quanto à tarefa, enquanto a prática da escravatura era quase universalmente aceita, o comércio de escravos era tão importante para a economia do Império Britânico quanto é a indústria de armamentos para os Estados Unidos hoje. Quanto à sua oposição, incluía poderosos interesses mercantis e coloniais e personalidades como o famoso almirante Horácio Nelson e a maior parte da família real. E quanto à sua perseverança, Wilberforce continuou incansavelmente, anos a fio, antes de alcançar seu alvo. Sempre desprezado, ele foi 2 vezes assaltado e surrado. Certa vez, um amigo lhe escreveu, dizendo-lhe que, do jeito que as coisas andavam, eu espero ouvir dizer que foste carbonizado por algum dono de fazenda das Índias Ocidentais, feito churrasco por mercadores africanos e comido por capitães da Guiné, mas não desanime, eu escreverei o seu epitáfio. O comércio de escravos foi finalmente abolido em 25 de março de 1806. Quando a lei foi aprovada, todo o parlamento se pôs de pé e aplaudiu Wilberforce por vários minutos, enquanto ele, já desgastado pelos anos, chorava com o rosto entre as mãos. Ele continuou a campanha contra a escravidão em todos os territórios britânicos, e o voto crucial da famosa Lei de Emancipação chegou 4 dias antes de sua morte, em 29 de julho de 1833. Por conta da decisão parlamentar, poderosa como era e não querendo ser lesada em seus interesses, a Grã-Bretanha declarou ao mundo que nem ela nem ninguém mais poderia traficar escravos. Além disso, tornou-se a guardiã dos mares. Logo, Portugal e Bélgica, as 2 nações rivais, tiveram também de parar com o tráfico, por força do poderio naval inglês. Um ano depois da morte de Wilberforce, em julho de 1834, 800 mil escravos, principalmente na Índia Ocidental Britânica, foram libertos. Em pouco tempo, a maior parte dos países ocidentais aboliria a escravidão em definitivo. Uma vida de fé coerente. A vida de William Wilberforce é uma inspiração para todo cristão. A sua conversão genuína e o desdobramento desta fé no seu cotidiano levou a uma decisão importante, entre ser pastor ou usar seus talentos e dons para promover profundas mudanças estruturais na sociedade britânica para a glória de Deus. Wilberforce viveu de forma coerente com suas convicções e consciência, sempre as submetendo ao crivo da palavra de Deus. Ele rompeu com o pensamento perverso de sua geração sobre a escravidão e lutou em prol da justiça e a promoção do reino de Deus. Com perseverança e ligado a Cristo, William mostrou que não há espaço para conformismo e omissão na vida cristã, nos lembrando das palavras do apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. GL 6 horas e 9 minutos, e insistiu novamente aos cristãos de Tessalônica: irmãos, nunca se cansem de fazer o bem.